Sereias é mito, não é arquétipo. Vocês precisam estudar sobre arquétipos para vocês entenderem o que é arquétipo, o que é mito, porque os arquétipos são as ideias primordiais. Então, sereia é mito, até mesmo porque, quem já viu sereia aí? Não é algo que esteja num aquário para que a gente possa ver, não é? Mas existem provas de que elas existiram. Existem pinturas rupestres em que mostram humanos com sereias, inclusive humanos caçando sereias. Eu já li que, na verdade, aqueles humanos estavam disputando com as sereias a caça, não é? E as sereias andam em bando. Só que quando você vê a pintura rupestre, naquele momento ali não tinha peixes, os peixes eram elas. Elas estavam sendo caçadas. Sereia, elemento água. Então, quando você ativa um arquétipo, um mito, consciência, tudo, o elemento que está ligado àquilo, você está ativando também. A água te dá uma intuição muito grande. A água te faz fluir com a vida, porque a água, ela contorna obstáculos. Ela não bate de frente com o obstáculo tentando derrubá-lo, a menos que hajam tsunamis, e aí já é outro caso. Mas normalmente a água, ela flui, ela corre lentamente, ela não tem pressa. Então tudo isso, o arquétipo, o arquétipo ou o mito, quando você ativa a sereia, você vai ter tudo isso, você vai ter mais calma na vida, sensibilidade, você vai ter uma intuição muito aguçada, vai fluir com a vida. Isso é muito bom. Esse é o lado bom da sereia, tá? Porque quando você ativa um mito, e eu falei isso no mito da Afrodite, que eu tive uma grande decepção, você não sabe o que vem por aí. Porque um mito é uma história contada em cima de algo que foi real, mas ele foi mudado na hora de contar. Então é romantizado. A coisa às vezes era horrenda e ela foi feita muito bonitinha. O mito não transmite, porque mito é símbolo. Ele não vai transmitir para você toda a realidade daquilo. Se você quiser, você vai ter que entrar na energia e sentir e ver. Ver com o terceiro olho e sentir com o teu coração. E foi o que eu fiz com as sereias. Eu costumo falar, não é falar com Deus, com arquétipos, com mitos, e ensino vocês a fazerem isso, porque a interação é em outro nível. E eu falei tanto que eu queria ver sereias e queria ter certeza se elas existiram, que veio para mim. Eu tive realmente essa visão e o sentimento do que elas eram. Foi uma surpresa e não é nada daquilo que contam. Romantizaram muito e as pessoas estão... Eu era louca para ativar a sereia, porque eu queria emagrecer, porque eu queria ficar mais bonita, mais sensual, mais delicada, mais isso, mais aquilo. Não é o que passa o mito? Não é o que as fotos passam? Pois é, mas não é bem assim. A realidade é diferente. Por quê? Porque sereias, se elas existem naturalmente, se elas foram criadas por algum arquétipo, não foi nesse mundo, é em outros mundos, mas nesse mundo houve um cientista na antiguidade e ele criou verdadeiros monstros, porque ele adorava fazer experiências genéticas. E o nosso professor Hélio Couto diz em palestra, eles criaram verdadeiros monstros que hoje não existem mais, mas as pinturas rupestres estão ali para mostrar. Tem corpo humano com cabeças. O Minotauro é um deles, ok? A lenda do Minotauro conta isso, é um deles. É um mito, mas que conta uma realidade do passado.
com chifres, tipo de bode, ou então daqueles animais com aqueles chifres longos. E tem vários tipos. E tem as sereias, que é o contrário. Ela tem cabeça e ombros humanos, braços humanos, e ela tem o corpo de peixe. A ilusão das pessoas é acreditar que as sereias, se realmente existiram, que elas são mais humanas do que peixe. E é o contrário. Elas ficaram mais peixe do que humanas. Elas não falavam, elas não pensavam como nós, eram assustadas porque passaram a ser caçadas. Quando foram criadas, não foi para isso. Foram criadas na África e, com o tempo, os humanos passaram a caçá-las. Então, elas andam sempre em grupo e elas foram para as fossas abissais, para o mais profundo, onde o humano ainda não chegou. Porque os cientistas mesmos falam que o homem se preocupa muito em descobrir os céus, o que tem, as estrelas e outros planetas, e não conhecem os próprios oceanos. A grande parte dos oceanos não foram exploradas, simplesmente porque não temos materiais, elementos para isso, né? Para ir nas profundezas onde existe aquela densidade, né? Muito grande. Mas um animal que está adaptado, foram se adaptando às profundezas à medida que o tempo foi passando, porque é assim, você tem filho, o teu filho num outro ambiente, ele já nasce mais adaptado e vai se adaptando, e o filho dele mais e mais e mais. Então, à medida que foram aprofundando, os filhotes foram já preparados, né? Desde da gestação mesmo, foram preparados para aquele novo ambiente mais profundo. E eu, de tanto pedir a Deus, Deus me mostrou. E quando você ativa um arquétipo, um mito, seja o que for, ou você faz uma oração, a resposta pode não vir na hora. Mas se você insistir, ela vai vir. Ela vai vir no momento em que você estiver calmo, quando você menos espera. Ela pode vir por sonhos, ela pode vir por visão, sentimento, ela virá. E a minha sobre as sereias veio no momento em que eu estava fazendo meditação. Eu não estava pensando nisso, eu tinha soltado isso porque eu estava tentando ativar com fotos, falando com elas mesmo, mas aí veio o que eu pedi a Deus. Eu vi com o meu terceiro olho e eu senti com o meu coração tudo que elas eram. E foi bem assustador, porque, na verdade, as sereias eram monstruosas. Elas não eram bonitas como você pensa. E por quê? Porque quando se faz uma experiência genética, você não pode controlar tanto assim. Então, o nome já diz, é experiência. Então, o que vai surgir dali? E surgiu, foi feita de um peixe muito grande da antiguidade, que tinha aqueles dentes assim, e DNA humano. Então, acabou saindo mais peixe do que humano. Feroz, muito feroz, predadoras, e nada bonitas, aliás, monstruosas, bem feias mesmo. Mas ao mesmo tempo elas eram muito assustadas também, porque os humanos as perseguiam, né? Então elas se agrupavam, andavam sempre em grupo. Mas vamos falar então da visão que eu tive. Pois bem, andam em grupo, não são sozinhas, andam em grupo. Então é um bando delas. Gente, eu fiquei assim, eu fiquei paralisada com a cena dantesca que eu vi. São verdadeiros monstros. Vamos começar então da cabeça. Quando se misturou o gene humano com o do peixe, o que aconteceu é que a cabeça, ela ficou uma cabeça como a nossa, meio oval, porém, aqui em cima ela é maior. É mais assim. É uma cabeça grosseira, são traços grosseiros, tá? Os cabelos da sereia são lindos, né? Aqueles cabelos voando na água, meu Deus! Não pegou cabelo direito, então tinha uns chumaços
vinha chumaço aqui, um chumaço aqui, um chumaço aqui, outro aqui. Sabe, já viram aqueles filmes de assombração? Em que as assombrações, pessoas mortas, que vêm nos filmes de terror, que tem aqueles cabelos muito ralos, grande assim, o cabelo delas era grande assim, e o cabelo saía voando na água, o pouquinho cabelo que tinha, mas era muito careca, e tinha uns chumaços saindo. Aqui, os olhos não eram assim, eles eram meio arredondados, um pouco assim, mas mais arredondados. Esse osso aqui, ele vinha para frente, então ficava aquela protuberância desse osso imenso, aqui assim, ó, com aqueles olhos. O nariz era menor, era uma mistura de nariz de peixe com humano, era uma coisa menor que o nosso. E a boca, aí é que tá, a boca era de peixe. Então vinha uma boca até aqui com dentes que faziam isso, ó. Dentes assim afiados e pontudos assim e ficavam para fora. Não cabiam dentro da boca. Só que quando eu vi, elas estavam em bando e calmas. Os bracinhos, eles eram fininhos. Aqui tinha, ó, vinha aqui o ombro com bracinhos bem finos, e elas nadavam assim, ó, fazendo esse movimento. As unhas eram escuras, e unha é assim, você sabe, se você deixar sua unha crescer, ela vai encurvar. Então as unhas vinham até aqui assim, curvadas, e elas nadando assim, a mão era grande. E as unhas eram escuras. E aí elas eram cinza, mas um cinza muito clarinho, quase branco. Então, não tinha escama por aqui, tá? Não tinha. A escama começava aqui. Ó, e outra coisa, eu não vi nenhuma delas com seio. Nenhuma. Era tudo um pouco mais reto. Se tinha ali um seio, uma mama, era uma coisa muito discreta que não consegui ver. Não era um seio que nem a mulher tem. Não era. E aí vinha aqui aquele corpinho magrinho, aí tinha escama. E o rabo, não é esse rabo assim que abre num leque que nem fazem na mitologia. Era um rabo que ele caía para baixo assim, era um rabo de peixe. Mas ele era grande, mas ele caía assim. Não era aquela coisa aberta, sabe? E elas nadando assim, ó, calmas, aquele bando. Quando eu vi aquilo, eu falei, isso é que são as sereias? Meu Deus! Eu ativei isso. Aí é que tá o problema. Ativa mito, ativa. Sem saber o que o mito é. Eu fui saber porque eu sou uma pessoa muito insistente. Eu fico com Deus, eu quero ver, eu quero ver, eu quero saber. Olha, a Bíblia diz, buscai e achareis. Tudo que você buscar, você vai achar. Mas se você desistir porque ainda não encontrou, aí você não vai encontrar. Persista, que você vai saber. Nenhuma informação é negada. Assim diz o professor Hélio Couto. Aí, gente, veio muitos sentimentos naquele momento. Então é o seguinte, elas eram predadoras, elas agarravam a presa com aquelas mãos, com aquelas garras e metiam aqueles dentes. Era uma coisa muito violenta, muito predadoras, porém, elas eram presa de animais maiores, polvos de 10 metros, pegavam elas fáceis. Elas tinham mais ou menos de 2 metros a 2,5 metros, tá? O tamanho delas. Aqueles bracinhos fininhos eram fortes, viu? Eram fortes. A alimentação delas era peixes, frutos do mar, o que tinha por ali. E elas sempre andavam em bando. O que aconteceu foi que quando elas foram feitas, elas estavam meio acostumadas com o ser humano, mas elas começaram a ser caçadas. Então elas tiveram que procurar lugares mais seguros. Elas são um peixe inteligente. Elas não falam, elas não conseguem falar porque não têm as cordas vocais e os aparelhos. Elas soltam tipo um som que lembra o das baleias. Não é igual. Uma coisa assim. E eu lembro que a mitologia fala isso.
O Canto da Sereia. Gente, a mitologia é feita em cima de uma coisa real. Só que é feita uma história, mas tem um fundo de verdade. E elas não tinham muita inteligência como o humano, mas eram peixe inteligente. E elas percebiam o perigo. E elas sabiam que onde tivesse humano, era melhor elas saírem, porque elas seriam dizimadas. Elas tinham uma percepção do meio. Sabe, o golfinho não é muito inteligente? Elas eram um peixe assim. E o que mais? Bom, andavam em bandos e com o tempo, isso foi uma visão rápida do que eu pude perceber, do comportamento delas extremamente violento, eram seres violentos. E se os homens descobrirem alguma delas, adivinha o que vai acontecer, né? Vão caçar até matar tudo, vão prender em tanque, vão fazer elas de espetáculo. É melhor que não achem. Porque elas estão nas profundezas, elas estão. Eu sei que elas estão. Agora vamos lá, já contei as barbaridades, vamos lá, sobre arquétipo da sereia. Quando eu ativei, primeira coisa é que eu já gostava de peixe e frutos do mar e gostava de comida japonesa. Eu danei a comer comida japonesa, que eu tinha que comer toda semana, umas 2 vezes por semana, e aquilo é caro, né? Então eu pedia uma vez, às vezes eu pedia 2, mas era uma voracidade. Eu falei, o que está acontecendo comigo? E eu não me ligava. Esse é que é o negócio. Quando você ativa um arquétipo, fica atento para ver o que muda no teu comportamento. Isso foi muito no começo da ressonância. Então, eu devorava peixe e frutos do mar. Eu não queria outra carne mais. A minha paixão pelo mar aumentou muito mais, porque eu já moro numa cidade de praia. Mas eu não, todo dia tinha que ir. Eu comecei a ficar vaidosa, eu queria emagrecer. Porque eu preciso emagrecer. Então eu falei, agora eu vou conseguir, porque eu só vou comer essas coisas leves. Durou um tempo. Só que depois eu vi que eu também sempre tive uma dosezinha de violência, eu fiquei mais violenta. Eu respondia, eu começava, sabe, agredir as pessoas verbalmente. Eu não agredi ninguém fisicamente, mas eu fiquei bem agressiva, sabe? Eu gostava de ter mais pessoas comigo, eu comecei a sentir assim, poxa, eu ando muito só, eu preciso de pessoas, elas andam em bando. Então, assim, eu comecei a ficar muito intuitiva também. Se você ativar a sereia, você vai ter tudo isso, porque a água dá intuição. Eu fiquei mais e mais intuitiva. Foi por isso até também que me ajudou a vê-las. Mas você precisa entender que é mais peixe do que homem. Quer ativar isso? É pesado. É assim, toda vez que você ativa um arquétipo, vem um pacote para você. Não vem só o lado bom. Vai vir todo esse pacotão, com a violência delas, tá? Com a falta de desenvolvimento, não tem um desenvolvimento mental, é um bicho, um bicho raivoso, violento, e procuram ficar na delas. Mas você precisa entender que tudo isso vai vir, e o lado sombra é grande. Então você decide se você quer ativar sereias, tá bom? Por hoje é só.